Olá, boa noite. Mais uma vez nós estamos aqui para fazer um programa Palavras de Luz, um oferecimento e uma realização do Centro Espírita Bezerra de Menezes de Caratinga. E é uma satisfação estar aqui. Como todos os eventos da nossa casa, e esse não deixa de ser um, nós vamos pedir a Deus, a Jesus, a Maria, que nos oriente, que nos inspire as melhores palavras para este programa de hoje. E hoje nós vamos contemplar o capítulo 1 da obra Ceifa de Luz, da autografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. E esse capítulo fala o seguinte: caridade do entendimento. Não é à toa que nós estamos precisando e entender melhor qual que é essa amplitude desse termo caridade. Quando as pessoas falam caridade, geralmente a pessoa pensa em dar alguma coisa. A gente pensa nos bens materiais, e que é muito importante, bacana. Só que a caridade ela é muito maior. E aí nós vamos entender um pouco um aspecto dela hoje. Então, a caridade do entendimento começa com uma fala de Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Ele diz o seguinte: agora, pois, permanecem essas três: a fé, a esperança e a caridade. Porém, a maior destas é a caridade. E aí, Emmanuel, que é o mentor espiritual de Chico Xavier, ele desenvolve dizendo o seguinte: na sustentação do progresso espiritual, precisamos tanto da caridade quanto do ar que nos assegura o equilíbrio orgânico. Lembra-te de que a interdependência é o regime instituído por Deus para a estabilidade de todo o universo, e não ouvides a compreensão que devemos a todas as criaturas. Então, mostrando para nós que compreensão para com o outro também é uma forma de caridade. Compreensão que se exprima através de tolerância e bondade incessantes, na sadia convicção de que, ajudando aos outros, é que poderemos encontrar o auxílio indispensável à nossa própria segurança. À frente de grande problema complexo, naqueles que te rodeiam, recorda que não seria justa a imposição de teus pontos de vista para que se orientem na estrada que lhes é própria. E quantas vezes nós não fazemos isso, não é mesmo? Nós tentamos impor o nosso ponto de vista, fazendo com que o outro, na tentativa de que o outro pense como nós. E quem disse que somos donos da verdade, não é mesmo? A gente precisa de refletir um pouco sobre isso. E aí Emmanuel continua dizendo o seguinte: o Criador não dá cópias e cada coração obedece a sistema particular de impulsos evolutivos. Cada um de nós traz uma história e cada um de nós tem uma trajetória própria. A gente costuma usar um exemplo onde nós pensamos o seguinte: se eu conto um sonho para alguém, numa riqueza de detalhes assim, minúcias, vamos dizer. E aí, essa outra pessoa que conhece também esse contexto, ela vai e sonha o mesmo sonho. Os contextos são diferentes, porque as histórias são diferentes. Então, para a gente ver como que nós somos ímpares, somos únicos no universo. E assim também, cada um dos que convivem conosco. E a gente, muitas vezes, na convivência, se esquece disso. Nós vemos muitos de nós querendo impor o nosso ponto de vista, impor os nossos pensamentos, as nossas crenças, a nossa forma de agir ao outro, sendo que cada um recebeu uma educação, tem a própria trajetória, o seu tempo evolutivo, e nós precisamos respeitar esse tempo. Então, Emmanuel diz o seguinte: só o amor é o clima adequado ao entrelaçamento de todos os seres da criação, e somente através dele integrar-nos-emos na sintonia excelsa da vida. É só com amor, mas não esse amor qualquer. É um amor
fraterno, aquele amor cristão, um amor maior. E esse amor é que vai nos permitir sermos um pouco mais humildes e entender e dar espaço para que as pessoas pensem da forma como elas construíram dentro de si. É claro que aqui nós não estamos entrando no mérito de pensar que as pessoas devem nos desrespeitar por isso. Não. Nós estamos falando em respeitar formas de se posicionar no mundo. Muitas vezes a nossa não é a melhor forma, não é mesmo? Então Emmanuel continua dizendo o seguinte: guarda em todas as fases do caminho a caridade que identifica a presença do Senhor nos caminhos alheios, respeitando-lhe da configuração com que se apresentam. Se o caminho traz a bondade, as palavras dentro daquilo que Jesus trouxe de mensagem para nós, mas não é do nosso jeito, também tudo é válido. Então, nós precisamos perceber isso, porque vivemos um momento bastante ímpar, onde nós temos essa dificuldade. E Emmanuel termina falando o seguinte: não te esqueças de que ninguém é ignorante porque o deseje. E estendendo fraternos braços aos que respiram atribulados na sombra, diminuirás a penúria que se extinguirá. Por fim, no mundo, quando cada consciência ajustar-se à obrigação de servir sem mágoa e sem reclamar, é que permaneceremos felizes na ascensão para Deus. Então, a gente percebe que ele alerta para a gente que a gente não deve se esquecer que se nós pensamos que alguém sabe menos um ponto de vista, ou seja, o que for, do que a gente pensa ser, né, ou aquilo que é melhor, não devemos, na verdade, ultrajar o outro. Devemos ser um pouco mais humildes e entender que nós não somos melhor que ninguém, porque pensamos de determinada forma, ou porque pensamos que sabemos mais do que o outro. E isso faz parte de quê? Daquilo que nós devemos ter em mente. Fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que fizessem. Um dia nós fomos ignorantes no início da nossa vida. E hoje nós temos a pretensão de achar que nós sabemos algumas coisas. Temos tanto ainda a aprender, não é mesmo? A gente precisa ter consciência disso. Há sempre o tempo de aprender. E aprender faz parte da convivência com o outro, que às vezes vai me trazer uma lição que eu não tinha visto. Então, nós precisamos nos atentar a isso. Entender que o amor é o que deve permear as nossas relações. Esperamos que essa pequena reflexão fale ao seu coração e desejamos muito que essa reflexão também coloque e abra um pouco os nossos olhos para a nossa convivência diária. Rogamos a Jesus, esse mestre incomparável, que esteja conosco, que permaneça conosco na nossa jornada de aprendizado. Muita paz.